Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Edneide e hoje nós iremos falar sobre as orações coordenadas. E se vocês estiverem gostando dos nossos vídeos, não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Então, o que são as orações coordenadas? São orações consideradas independentes, sintaticamente. O que são orações independentes sintaticamente? Significa que cada oração tem o seu sujeito e predicado. Não que elas sejam independentes no que diz respeito ao sentido, à parte semântica, mas elas são independentes com relação à sua estrutura sintática. Cada uma apresenta seus termos integrantes, sujeito e predicado. Bem, pessoal, as orações coordenadas podem ser ligadas por vírgulas ou conjunções e dividem-se em duas classes. Nós temos as orações coordenadas assindéticas, que são aquelas que não apresentam conjunção, são ligadas apenas por uma vírgula. Exemplo: uns lutam pela paz, outros preferem a violência. Observem que nessa frase nós temos duas orações, pois nós temos dois verbos. Nós temos a forma verbal lutar e preferir. Onde termina a primeira oração? Uns lutam pela paz. Segunda oração, outros preferem a violência. O que foi que aconteceu com essas duas orações? Elas foram separadas apenas por uma vírgula. Com relação à segunda frase, nós temos: pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Nessa frase, nós temos três formas verbais. Temos o verbo pegou, a forma verbal abriu e suspirou. Se eu tenho três verbos, eu vou ter três orações. Vai ficar fácil nós sabermos onde termina cada oração, porque existe a vírgula, que facilita essa separação. Então, pegou a chave, primeira oração. Abriu a porta, segunda oração. E suspirou fundo, terceira oração. O que aconteceu nessa frase? A vírgula foi utilizada para separar as orações. Pegou a chave, vírgula, abriu a porta, vírgula, suspirou fundo. Então, nós temos três orações separadas apenas por vírgula. Ele não usou nenhuma conjunção. Com relação às orações coordenadas sindéticas, nós sabemos que são aquelas que apresentam uma conjunção para ligar as orações. Então, vamos ver esse primeiro exemplo. Não canta bem, mas também escreve poemas maravilhosos. Nessa frase, nós temos a forma verbal cantar e nós temos o verbo escrever. Se eu tenho dois verbos, eu vou ter duas orações. Onde vai terminar a primeira? Eu tenho uma vírgula, então essa vírgula aqui vai me ajudar a separar. Não canta bem, primeira oração. Mas também escreve poemas maravilhosos, segunda oração. Observem que ele empregou a conjunção mas com essa ideia de oposição, ou seja, ele não realiza bem a ação de cantar, mas, em compensação, ele escreve de forma maravilhosa. Ou seja, nós temos uma conjunção, mas ligando as duas orações, e essa conjunção está dando uma ideia de oposição. Vamos agora observar o segundo exemplo. Passarei no concurso porque estudo bastante. Nessa frase, nós temos a forma verbal passar e estudar. Se eu tenho dois verbos, eu vou ter duas orações. Onde termina a primeira? Eu tenho uma vírgula que vai me ajudar a identificar onde termina a oração. Passarei no concurso, primeira oração. Porque estudo bastante, segunda oração. Nesse caso, ele utilizou a conjunção porque para juntar as orações. E essa conjunção está dando uma ideia de explicação. Passarei no concurso. Por que ele vai explicar? Porque estudo bastante.
Bem, então o que é que nós temos que saber? É que as orações coordenadas sindéticas são separadas por uma conjunção. Nesse primeiro exemplo, nós temos a conjunção mas, que dá a ideia de oposição, e no segundo exemplo, nós temos a conjunção porque, que dá uma ideia de explicação. As orações coordenadas sindéticas classificam-se em aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Quando que a oração coordenada sindética é aditiva? Quando ela estiver dando ideia de adição, quando ela estiver somando as ideias. E as principais conjunções aditivas são e, nem, não só, mas também, quanto, depois de tanto. Exemplos. Nós temos a frase: adoro cinema e sempre vejo filmes de arte. Nessa frase, nós vamos ter duas orações. Observem que nessa frase nós temos a forma verbal adoro, do verbo adorar, e vejo, do verbo ver. Onde vai terminar a primeira oração? Onde termina a primeira ideia: adoro cinema e sempre vejo filmes de arte. O que ele usou para separar essas duas orações? Ele usou a conjunção aditiva e, que está servindo para somar essas ideias. Ele adora cinema e também sempre vê filmes de arte. Gosto de sorvete, mas também amo brigadeiro. Nessa frase, nós temos duas orações. Observem a presença dos verbos gostar e do verbo amar. Onde vai terminar a primeira oração, gente? Onde termina a primeira ideia. Gosto de sorvete. Primeira oração e mas também amo brigadeiro é a segunda oração. O que é que ele usou para ligar essas duas orações? Ele usou a conjunção mas também. Esse mas também dá essa ideia de soma, de adição. Significa que ele gosta de sorvete, mas também ama brigadeiro, ou seja, ele faz as duas coisas. As orações coordenadas sindéticas adversativas dão uma ideia de oposição, uma ideia contrária. As principais conjunções são mas, porém, todavia, no entanto e entretanto. Então vamos ao exemplo. Gostaria de viajar este ano, mas não tenho dinheiro. Nessa frase nós temos duas orações, pois nós observamos a presença da locução verbal gostaria de viajar, dois verbos com valor de uma ação, e da forma verbal ter, que indica uma outra ação. A primeira oração vai terminar depois da vírgula. Gostaria de viajar este ano. Indica uma ideia, uma ação. Mas não tenho dinheiro, vai ser a segunda oração. E essa segunda oração, ela está iniciando pela conjunção mas. Esse mais, ele dá uma ideia de oposição com relação ao que foi dito na primeira oração. Ou seja, ele quer viajar, ele tem vontade de viajar, mas, porém, no entanto, ocorre uma oposição, ele não tem dinheiro para isso. A primeira oração é coordenada assindética porque ela não tem a presença da conjunção. Já a segunda oração é coordenada sindética adversativa, porque ela tem a presença da conjunção e essa conjunção dá uma ideia de oposição, ou seja, ela é adversativa. Na segunda frase, nós temos: quero ir à praia, porém não tenho tempo. Nessa frase, nós temos dois verbos ou formas verbais. Eu tenho quero ir, que é uma locução verbal, a ação de querer, e tenho o verbo ter. Se eu tenho dois verbos, duas orações. Onde vai terminar a primeira oração? Quero ir à praia. Eu tenho uma vírgula aqui que vai me ajudar a identificar. Quero ir à praia, porém não tenho dinheiro. O que foi que houve? Ele juntou a segunda oração à primeira através de uma conjunção.
E essa conjunção, gente, dá essa ideia de oposição. Nós temos também as coordenadas sindéticas alternativas. O que são essas coordenadas sindéticas alternativas? São aquelas orações iniciadas pelas conjunções que dão ideia de alternância, ou seja, elas expressam fatos que se excluem ou se alternam. As principais conjunções são ou, ora, ora, já, já, quer, quer. Vamos aos exemplos. Observando a frase, vou ao cinema ou vou dormir mais cedo? Nós temos a forma verbal vou, que é uma forma do verbo ir, e eu tenho novamente a forma verbal vou com o verbo dormir. Então, eu tenho uma locução verbal. Se eu tenho duas formas verbais, eu vou ter duas orações. Onde vai terminar a primeira oração? Na primeira ideia. Vou ao cinema. O que foi que ele fez? Ele utilizou a conjunção ou para ligar as duas orações, dando essa ideia de alternância. Ou ele faz uma coisa ou faz outra. Ou ele vai ao cinema ou vai dormir mais cedo. Na frase estudo português ou estudo matemática, nós temos a forma verbal estudo duas vezes. Significa que eu vou ter duas orações. Onde vai terminar a primeira oração? Eu já sei qual é a conjunção, então vai terminar antes da conjunção. Mas se por um acaso eu tiver uma dificuldade, eu vou tentar pensar onde é que termina a primeira ideia. Termina em estudo português. Estudo português. Pratiquei a primeira ação. O que foi que ele fez? Ele ligou a primeira oração e a segunda através da conjunção ou, dando essa ideia de alternância, estudo português ou estudo matemática, mostrando que um fato pode excluir o outro. Observando agora esse terceiro exemplo. Ora trabalha, ora descansa. Nós temos duas orações, porque eu tenho dois verbos. Quais são eles? Eu tenho o verbo trabalhar e o verbo descansar. Onde vai terminar a primeira oração? Além da conjunção, que eu já sei qual é, eu tenho a presença da vírgula. Ora trabalha, indicou uma ação, indicou uma ideia. Ora descansa, uma outra ideia. Se eu tenho dois verbos, duas orações. A primeira oração, gente, inicia pela conjunção ora. E a segunda oração também inicia pela conjunção ora. Se as duas orações começam com uma conjunção, significa que as duas orações são o quê? Sindéticas. A primeira oração é coordenada sindética e a segunda oração também é coordenada sindética. E esse ora indica o quê? Essa alternância e mostra que uma hora ele trabalha, hora descansa, ou seja, os fatos, as ações estão se alternando. As orações coordenadas sindéticas conclusivas vão expressar uma ideia de conclusão. As principais conjunções são logo, pois, depois do verbo, portanto, por isso, de modo que. Estou com febre, por isso não vou ao clube hoje. Nós temos nessa frase o verbo estou, que é uma forma verbal do verbo estar, e o verbo ir, a forma verbal vou. Se eu tenho dois verbos, eu vou ter duas orações. Estou com febre, uma oração. Por isso, não vou ao clube hoje. Por que eu separei aqui? Porque eu já estou vendo a vírgula. A vírgula, ela me ajuda a separar as orações. Primeira oração, estou com febre. Segunda oração, por isso não vou ao clube hoje, não é? Terminou essa segunda ideia. Qual é a palavra que está dando
essa ideia de conclusão que está servindo para ligar as orações é a expressão por isso. Por isso está dando essa ideia de conclusão. Eu estou com febre, portanto não vou ao clube hoje. Por isso não vou ao clube hoje. Ele está concluindo. Na segunda frase nós temos: Carlos está cansado, portanto dormirá mais cedo. Nós temos o verbo estar, é uma forma do verbo estar, e nós temos o verbo dormir, dormirá. Primeira oração vai terminar na vírgula, já me ajuda a separar, e eu também já sei que termina a primeira ideia. Carlos está cansado, terminou a primeira ideia. Portanto, dormirá mais cedo. Está dando uma ideia de conclusão do primeiro fato. Se Carlos está cansado, qual vai ser a conclusão? Ele dormirá mais cedo. Então, nós temos aqui nessa segunda oração a conjunção portanto, que dá essa ideia de conclusão. Orações coordenadas sindéticas explicativas têm o papel de explicar o motivo da declaração feita na oração anterior. As principais conjunções explicativas são porque, que e pois, quando o pois aparece antes do verbo. Quando ele aparecer depois do verbo, esse pois vai ter o valor de conclusão, então vai ser uma conjunção conclusiva. Então, vamos analisar essas frases. Não demore porque sua mãe fica preocupada. Nós temos a forma verbal demorar e ficar. Se nós temos dois verbos, temos duas orações. E a vírgula vai nos ajudar a identificar as orações. Ele empregou aqui a conjunção porque para dar essa ideia de explicação. Por que a pessoa não deve demorar? Porque a mãe vai ficar preocupada. Na segunda frase, estude, pois é a melhor forma de ter um futuro melhor, nós temos a conjunção pois, dando essa ideia de explicação. Por que é para estudar? Porque só assim a pessoa vai ter um futuro melhor, pois só assim a pessoa vai ter um futuro decente. Corra que o trem está chegando. Nós temos a forma verbal correr e a locução verbal está chegando, que indica a ação de chegar. Nesse caso, ele empregou a conjunção que dá a ideia de explicação. Por que a pessoa deve correr? Porque o trem está chegando. Bem, pessoal, estamos finalizando a nossa aula. Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixem seu like e se inscrevam no nosso canal. Tchau, tchau!